Pessoa, 5 perguntas para você dominar o processo de fundraising da sua startup. São perguntas chaves que você precisa fazer para o teu potencial investidor já no começo das conversas para você entender se vai dar boa ou não vai dar boa. Primeira pergunta, qual a tese de investimento de vocês? Pergunte para o fundo, para o anjo, para o sindicato de investidores, o que eles estão buscando e como que eles entendem investimento. Tempo de retorno do fundo, perfil de empresa que tá sendo procurada. Isso vai dizer muito se a sua empresa é um bom fit para aquele fundo e vice-versa. Pergunta número 2, pergunta super importante. Em que momento do ciclo de venda do fundo a conversa está acontecendo? Por quê? Porque muitas vezes um fundo é criado e ele tem um prazo de investimento, um prazo, de captação de recurso. Então é muito importante você entender se esse fundo que você está conversando é um fundo que está, por exemplo, no final do seu ciclo de investimento, se está no meio do seu ciclo de investimento, se está no início do ciclo de investimento. Normalmente um tempo bom para o empreendedor é o início do ciclo de investimento, que é onde o dinheiro vai fluir muito mais rápido do que no final, onde normalmente o dinheiro acaba ficando para o próprio portfólio. Terceira pergunta muito importante. O dinheiro já está comitado? O que isso quer dizer? O dinheiro já está ou na conta do fundo, ou pelo menos com um contrato assinado com os investidores do fundo? Por quê? Porque muitas vezes você vai conversar com fundos de investimento ou investidores que estão captando ainda recurso para um novo fundo, mas já estão conversando com as startups. Mas muitas vezes esse estar captando o dinheiro sem o dinheiro estar comitado quer dizer que o ciclo de investimento vai ser um ciclo muito longo e muitas vezes esse ciclo muito longo vai fugir das necessidades de caixa da empresa. Então, uma pergunta muito importante é essa. O dinheiro está comitado? Esse é um processo rápido de acontecer dentro da empresa, caso vocês façam uma chamada de capital para o fundo? Quarta pergunta também muito importante. Sendo aprovado o investimento, em quanto tempo o dinheiro pinga na conta? Então, vou pegar um exemplo aqui de um fundo anjo muito conhecido no mercado, que eles nem sequer têm a sociedade específica para fazer aquele investimento formada, tem que fazer a chamada de capital. Então, só nessa parte burocrática do próprio fundo já vai demorar 1 mês, 2 meses para se resolver. Depois tem a due diligence do processo como um todo. Daí depois da due diligence, que é efetivamente a assinatura de contrato, as negociações de contrato, para daí sim o dinheiro pingar na conta. Então é muito importante você, como empreendedor, entender qual esse ciclo de investimento que dificilmente acontece em menos de 2, 3 meses. Tá? É muito difícil, mesmo empresas extremamente estruturadas de investimento pedem aí 60, 90 dias para o dinheiro pingar na sua conta, ainda mais em rodadas mais avançadas e lá para frente. E a nossa última pergunta, talvez uma pergunta difícil de fazer, mas que pouca gente faz, é a seguinte: se deu errado, o que acontece? Qual a visão do fundo no caso da startup não ter sucesso? Importantíssimo saber isso para você entender também um pouquinho como que vai ser essa negociação, por exemplo, de encerramento da empresa, de venda dessa dívida lá, muitas vezes por R$1, como que o fundo lida com os cases que não são cases de sucesso e, se possível, também aproveitar até para conversar com empreendedores investidos por esse fundo que não deram certo, para entender como foi esse relacionamento no caso de insucesso da startup. Cara, são 5 perguntas muito simples, conversa normalmente bem de boa, o pessoal não tem nenhum tipo de restrição quanto a esse tipo de pergunta, que vai te ajudar muito a garantir o sucesso do seu próximo fundraising. E se você quiser ter acesso a um guia prático que eu escrevi com muito carinho e muita atenção, contando bastidores, contando desafios, trazendo ferramentas para captações de 500 mil até captações acima de 20 milhões de reais, não deixe de ler o nosso livro em formato digital, o ABC do Fundraising,
para startups. Tenho certeza que esse livro vai te ajudar muito na sua próxima rodada de captação.